Pelo Pato, boa Boa tarde, meu amigo. tarde. Tudo bem, Joel? Tudo bem. Boa tarde para você, para Ana também, para todos os ouvintes ligados aqui no Bora Brasil. Bom, são muitos os dados, né? E aí de vez em quando a pessoa passa um monte de número, a gente não consegue entender nada, né? Então vamos por partes aqui para tentar explicar um pouco desses números que são divulgados todo fim de mês em relação ao mês anterior pela Secretaria de Segurança Pública. E agora, como estamos no final de janeiro, eles divulgaram os números de dezembro de 2023, fechando o ano todo. A gente já consegue ter uma noção de como foi o ano de 2023. Esse recorte que eu vou trazer agora é em relação à capital paulista, a cidade mais populosa do país e que também é uma das mais perigosas, também pelo tanto de gente que vive aqui. Os homicídios dolosos, que são aqueles com a intenção de matar, segundo a polícia, atingiram a menor marca da série histórica, que começou em 2001. Em 2022, nós tivemos 560 homicídios na cidade de São Paulo. Em 2023, foram 481. Quando a gente fala em homicídio, é muito importante trazer também aquela taxa, que é um número a cada 100 mil habitantes. 2023 ficou em 4,01 casos a cada 100 mil habitantes, ou seja, uma tendência de queda desse número. 14,1% foi o tanto que caiu entre 2022 e 2023. Isso também aconteceu com latrocínios, o roubo seguido de morte, uma queda mais significante ainda, de 33,3%. Foram 23 casos em 2023. Na verdade, foram 42 casos em 2023, uma queda de 33,3%, o que, em casos de latrocínio, também atinge o menor número da série histórica, mas em 2007 nós também tivemos esse mesmo número de 42 latrocínios. Roubos também caindo aqui na capital paulista, foram quase 10 mil a menos no ano passado em comparação a 2022, 133.324 casos de roubo na cidade de São Paulo. Caiu em todas as categorias praticamente. Roubo de veículo, roubo de carga, roubo a banco, inclusive roubo a banco na cidade de São Paulo é o menor desde 2001, também a taxa atual. Um número que chama atenção para um lado positivo é o de apreensão de drogas. Desde o início da série histórica foi o maior, e o maior por muito, mais do que dobrou entre 2022 e 2023, quantidade de drogas apreendidas. 101 toneladas, quase 102 toneladas de drogas foram apreendidas em 2023, só para se ter uma ideia, 115% a mais do que em 2022, quando 47,3 toneladas de droga foram apreendidas. Também aumentou aqui o número de pessoas presas ou apreendidas pela polícia, quase 42 mil pessoas. O número de armas recolhidas também, 2.917 armas que estavam sendo utilizadas ilegalmente foram trazidas de volta para o poder da polícia. O número que a Ana falava, que é preocupante, mas que também pode ser um sinal positivo, e eu já vou explicar por quê, é o de estupro. Estupro que está numa tendência de alta, infelizmente, não só na cidade de São Paulo, mas também no interior do estado. Na capital, 3.037 casos em 2023, 14,1% a mais do que em 2022. E no interior, uma alta de 10,6%, 8.585 casos nas cidades do interior. Por que que pode ser um sinal positivo de que esses casos estão aparecendo? Porque há uma subnotificação gigante em casos de estupro. Os especialistas explicam que isso acontece por alguns casos. O primeiro, o medo da mulher de denunciar, o medo da mulher de ser vista pela sociedade como uma pessoa vulnerável, o que não é verdade, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. E um outro ponto que os especialistas também destacam é que o seguinte, muitos casos dentro da própria família. E aí a pessoa não quer falar porque vai estar entregando alguém da própria família. Esses são os dois pontos que foram destacados para subnotificação em relação aos casos de estupro. De qualquer forma, é um número muito alto, 3.000
pessoas foram estupradas na cidade de São Paulo em 2023. É um trabalho que vem sendo feito pela polícia, pelo governo também do estado de São Paulo, para tentar, de alguma forma, conseguir controlar um pouco melhor essa situação. Você dá quase 10 estupros por dia. É muita coisa. Na nossa cidade é uma coisa fora do comum, né? E tem muito isso que você acabou de dizer, de que não necessariamente a quantidade de estupros aumentou, mas a procura pela polícia pode ter aumentado, a procura por socorro mesmo. Hoje em dia você percebe que principalmente as mulheres, elas estão mais encorajadas. Não só a mulher que é estuprada, mas a mulher que é agredida dentro de casa. Essas campanhas que a gente vem fazendo, e quando eu falo a gente, eu incluo a imprensa, porque é nosso papel, sim, divulgar e estimular a mulher brasileira a procurar socorro. Porque não tem uma vida pior do que a vida da mulher que apanha dentro de casa, que é violentada dentro de casa. Então o tempo vai passando e vocês vão percebendo que dá para procurar socorro, que dá para buscar ajuda e conseguir ajuda. Hoje nós temos casas especializadas no Brasil inteiro, em especial aqui em São Paulo, em deixar a mulher completamente distante do agressor, evitar a aproximação dele e fazer com que ela tenha condição de criar um outro rumo para a vida dela, ela e os próprios filhos. Por incrível que pareça, há essa estrutura sendo oferecida e é uma estrutura considerável, sim, para permitir um renascimento por parte da mulher agredida. Agora, o estupro tem também esse lado que você falou, da mulher se envergonhar principalmente. A mulher violentada, muitas delas não buscam o socorro policial porque tem medo de como que ela vai ser encarada dentro de casa. Né? Pensa, pô, será que meu marido vai me ver do jeito que ele sempre me viu? Ou ele vai ter um tipo de ressalva a partir do momento que saber, mas que souber que eu fui violentada? E não só em casa, mas nos próprios órgãos do governo. Então, porque isso está melhorando, o treinamento está cada vez mais atualizado, mas ainda tem relato de mulher que vai denunciar o estupro e tem que ouvir que roupa estava usando. Colocam em xeque, né? Por que estava naquela hora na rua? E a mulher sai se sentindo mais culpada do que vítima, né? E isso tem mudado. A criação de delegacias específicas para mulher, por exemplo, né, tem melhorado esse acolhimento à vítima, que pode estar correndo na rua e gritando, né? Se alguém pega e estupra, se age contra a vontade dela, ela é vítima de qualquer maneira. E isso tem melhorado, né? E as mulheres têm percebido isso. Mas muitas têm medo disso. Além disso, como vão me ver? O que eu vou fazer? Como é que eu vou denunciar meu padrasto? Minha mãe não vai acreditar em mim. Uma série de coisas, fora a recepção na hora de ter que contar tudo o que aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? O Vitor falou, e na maior parte dos casos a violência acontece dentro de casa. Tem mulher que é estuprada pelo próprio marido. Aí você pensa, pô, mas como assim estuprada pelo próprio marido? Sim, estuprada pelo próprio marido por ser violentada ali, no momento, por ter uma penetração na hora indevida, na hora que ela não quer. Na hora que ela não quer. Isso acontece mesmo. O sujeito chega bêbado em casa, bate na mulher, violenta a mulher e acha que tá tudo certo. Exatamente. Por ser esposa dele. E não tá tudo certo, tá tudo errado. Então nós temos que continuar desse jeito, viu, o Vitor, Ana, atuando nesse sentido mesmo para cada vez mais e mostrando para as mulheres que elas têm estrutura e tem que ter uma estrutura cada vez melhor que a ampare, que a proteja desse tipo de violência. Sim. A gente observou recentemente na Espanha, né, uma forma muito efetiva de combater esse tipo de caso com o Daniel Alves, né, porque há um protocolo na Espanha para que funcionários de estabelecimentos saibam identificar casos de estupro, casos de abuso, de violência contra mulheres e que também existe lá um canal direto, né, para que o funcionário do estabelecimento possa ligar na hora e já chamar alguém da polícia. Foi ali muito bem conduzido. São Paulo está indo num caminho parecido, né? Foi criada a Secretaria de Políticas para Mulheres e agora março é o limite para que bares e casas noturnas tenham os seus funcionários treinados para o protocolo Não Se Cale, inclusive com um sinal, né? Com o dedão no meio da palma da mão e os outros dedos fechados por cima. Esse é um sinal que os funcionários têm que identificar caso uma mulher esteja sofrendo com qualquer tipo de abuso, assédio ou violência. Abre e fecha.
E aí, até março, o governo está oferecendo cursos de graça, para que todos possam estar muito bem treinados para conseguir combater esse tipo de caso. A Ana falou sobre essa situação de que muitas vezes não acreditam na mulher, né? E por muito tempo a gente ouviu relatos de mulheres que diziam: mas eu vou levar na delegacia, não vai sair do papel, não vai acontecer nada. Será que vale passar por essa dor? Em outros tempos, delegacia da mulher fechava no final de semana. Então, e agora ó, nós fechada temos... no final de semana. Hoje nós temos no estado de São Paulo 140 unidades físicas da Delegacia de Defesa da Mulher, além de 77 salas em plantões policiais, ou seja, E até o mais quando tá importante, fechado. ô Vitor, quem toca isso aí, quem está à frente dessas delegacias é a mulher. São as mulheres. Nós Tem que conhecemos ser, né? inúmeras delegadas, agentes que fazem esse trabalho aí com muito gosto. Que lá estão para receber a mulher, entender mesmo o que ela passou e ir para cima desses agressores. Então é a partir de ação desse tipo aí que você começa a mostrar que ela deve procurar socorro, que ela tem isso condição aí. de procurar socorro. Tem que procurar. Depois a gente tem que ver, né, se desses casos, por exemplo, 3.037 casos de estupro, quantos dos criminosos continuam presos, porque a denúncia é uma questão. Agora tem que ver como que está sendo tratado da Na denúncia para justiça, depois, né? Tem razão. Vitor boa. Lupato, muito obrigado, um abraço para você, bom final de semana. Para Valeu. nós, um abraço. Valeu.